E aí eu gostaria agora de pedir a fala, né, de chamar, convidar o nosso Hernan para falar um pouco de mobilidade para nós. Hernan, 10 minutinhos também, tá bom? E aí, se vocês já tiverem alguma pergunta que queiram endereçar ao professor Roberto, já podem ir escrevendo e entregando para a gente, que a gente agrupa, ou esperar um pouquinho, que no final a gente vai fazer as perguntas abertas. Obrigada, Hernan. Eu vou marcar para você. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu não serei tão claro e conciso quanto meu colega. Eu pensei muito em que falar com vocês e entendi o que vocês queriam ao ver a peça. Tá? Eu preciso. Desculpem, estou com um problema de dicção. Qualquer coisa me pergunta, repito. No muito geral, vocês me pediram para falar de mobilidade. E mobilidade quer dizer muitas coisas. Tá? O que eu percebi aqui que era transporte. Mobilidade tem a ver com comunicação, tem a ver com acesso, tem a ver com estruturação urbana, né? E regional, com circulação de pessoas, portanto comunicação e comunicação à distância, com cooperação. E uma ideia mais importante ainda, que a cooperação de pessoas traz riqueza. Que a comunicação não é somente riqueza econômica, é a riqueza de estar juntos, de fazer festas. Portanto, a mobilidade é essencial para a formação não das cidades, senão também do que podemos chamar sociedades. Sendo assim, no mundo real, a mobilidade está distribuída de forma desigual. Ela envolve, como políticas, o transporte público, mas também o trânsito e as estradas, sem as quais não há mobilidade, e ruas, obviamente. Em geral, esses são atributos dos municípios, quando se trata de cidades. E o regional costuma ser atributo do Estado. Pelo menos desde a Constituinte de 88, antes os mais velhos devem lembrar que tinha a CTC, que era municipal, atuava no município, ou em alguns municípios, mas era estadual. Então, o que vocês me apresentam é um problema da falta de transporte. Tem transporte, mas não transporta, não garante direitos, ou garante direitos apenas àqueles que pagam. Ele demora ou não tem, e quando tem que pagar, ou seja, não presta serviço. É um problema de não é de falta, mas é de um critério que obviamente não é público. Visa apenas um bem de quem está ganhando dinheiro com serviço. E sobre isso que eu queria falar. O que se conhece de transporte no Brasil é pensado desde os anos 70 como esse tipo de problemas, em que há expansão urbana, não há política adequada de infraestrutura e os usuários servem para pagar. E ocasionalmente, como forma de protesto, não existe a participação, e sim o quebra-quebra, o protesto violento. Assim tem se pensado o transporte no Rio de Janeiro, em São Paulo, de 70 para cá. E eu, desculpem, fico nervoso com o T. E o problema é sempre tomado como a relação que existe entre o poder público e as empresas.
e tem se configurado no Brasil de tal maneira que sempre prevaleceu o critério da rentabilidade. Isto é como se as empresas fossem lojistas que são mais importantes que o serviço que prestam. E essa equação não termina de se resolver. Lá, há muito tempo atrás, pensava-se que a solução seria pela criação de grandes empresas públicas. Então, no Brasil, desde os anos 50, se propõe que a iniciativa de transportes seja pública, assim como a da urbanização. Lamentavelmente, isso está na lei, mas nunca saiu do papel. A iniciativa de transportes sempre foi privada. Mesmo quando se tratou do informal. Que eu me lembro bem, havia muito em São João da Barra um tempo atrás. Não estou sendo nem favorável, nem contrário. Quero dizer que, como empresa de coletivo, formal ou informal, a iniciativa do transporte sempre é movida pela rentabilidade. E não somente isso, o conhecimento de quanto se ganha, de quanto se transporta, sempre ficou em mãos das empresas. Mesmo no Rio de Janeiro, que inventou formas modernas de bilhetagem eletrônica. Vale dizer que a rentabilidade das empresas de transporte regula a qualidade de um serviço prestado. E isto não necessariamente tem a ver com os royalties, tem a ver com a forma em que empresas públicas se relacionam com os municípios e muitas vezes os fazem reféns da sua rentabilidade. É o que nós estamos vendo em Campos agora. E de alguma forma, é o que também ouvimos nesta cidade, onde há um plano municipal de transportes, mas completamente grandioso em termos de empresa que vai prestar serviço, que não quer prestar serviço. Então não tem nenhuma nem outra. Há uma inadequação. Lamentavelmente, isto que é uma realidade para a maioria dos municípios do Brasil, não é discutido. Então, na última e mais moderna legislação sobre mobilidade que nós temos, que é de 2012, se estabelece a formação de um sistema brasileiro de mobilidade. E esse sistema exige que qualquer município de mais de 20 mil habitantes tenha um plano municipal de transportes articulado ao plano diretor, feito de forma participativa, e que junto com isso haja um conselho municipal de transportes encarregado da fiscalização e do planejamento. Contam-se com os dedos da mão os municípios do estado do Rio de Janeiro que cumprem essa lei. A lei garante a participação dos usuários, mas não define quais são os usuários. Então, os pouquíssimos municípios que têm, colocam ONGs, universidades, fazem uma escolha aleatória de quem participa ou não. Em todos os casos, o usuário não participa, não tem voz nem opinião. Então, se por um lado não há transparência das empresas de quanto ganham, os municípios são reféns, porque elas prestam um serviço essencial, raramente são questionadas, são enfrentadas, também tem um lugar privilegiado
da definição, não somente do preço, senão das linhas, da frequência e da qualidade do serviço. Portanto, a experiência que nós temos com o transporte é, essencialmente, uma experiência antidemocrática. Não há tratamento digno e igualitário, porque a mobilidade se distribui entre nós como o melhor é transporte individual com automóvel. O transporte público é um serviço pobre para pobres. Obrigado. Obrigada, Hernan. Só para lembrar, a gente está já recolhendo as perguntas escritas, então se vocês quiserem já escreverem suas perguntinhas, a gente já está recebendo. E agora gostaria de passar a fala para o professor Fernando Lobato. Agora foi. Bom, 10 minutinhos também. Tá. Boa tarde para todos. Eu fiquei me perguntando o que eu estou fazendo aqui. Porque eu sou um professor de história, um historiador, e a mobilidade para São João da Barra, a mobilidade urbana para São João da Barra, é uma coisa bem nova, em se tratando em termos históricos. E aí eu pensei, a minha contribuição não será tanta, visto que não é um fato de grande historicidade. São João da Barra foi um porto muito importante no século XIX. E a nossa mobilidade aqui era toda fluvial. As pesquisas que eu fiz nos inventários apresentam como meio de transporte da maior parte das pessoas que tinham posses, canoas. Em quase todos os inventários que eu pesquisei, as pessoas tinham canoas. Porque todos os produtos que eram comercializados vinham ou do exterior, ou vinham da Bahia, ou vinha dos rincões. Foi construído no século XIX a Vala Navegável de Cacimbas, que era um canal que ligava o Rio Paraíba ao interior de São João da Barra, quando ainda o lado de lá fazia parte, que era a forma de comunicação. São João da Barra, as pessoas não entendem por que o cemitério é na chegada da cidade. E aí vamos ter que voltar ao passado para entender que onde está o cemitério eram os fundos da cidade. Porque a cidade se comunicava através do rio. Era o rio toda a comunicação. A comunicação era fluvial. Então, é um fato muito novo. Depois, o transporte foi substituído, a navegação foi substituída pelo trem. Era o único transporte que tinha. Era um trem de manhã saindo de São João da Barra indo para Campos, um trem de Campos saindo para São João da Barra, e à noite fazia o sentido inverso. Então, a mobilidade histórica que nós temos em São João da Barra é essa. Nos anos 60... é que vai ser inaugurada a estrada, e aí a gente passa a ter esta mobilidade. Os distritos eram muito separados. Essa mobilidade que hoje a gente sente necessidade, e eu vejo isso muito presente, são os alunos que precisam ir para as diversas escolas, alunos de diversas localidades, tendo esse transporte municipal. São as pessoas que dependem da saúde pública e para isso precisam desse transporte. E nós só tínhamos até algum tempo atrás a empresa Campus Tour, que tinha o monopólio de todo esse transporte e não dava o devido atendimento. Eu vejo assim com muita propriedade essa discussão, porque é um problema novo e sinto falta da comunidade participar. Eu acho que qualquer discussão passa pela participação
efetiva da comunidade, porque senão fica parecendo que o problema é uma invenção de moda de meia dúzia que não tem o que fazer e está criando chifre em cabeça de cavalo. Eu acho que nós temos sim um problema grande de mobilidade. O município hoje precisa desse. Eu acho que uma mobilidade muito maior dos próprios munícipes, dentro do próprio município, do que daqui para outro município. Porque eu acho que essa necessidade dessa mobilidade, isso inclusive traz prosperidade para o município. A pessoa poder sair do 5º distrito, lá do Açu, e vir fazer compras em São João da Barra, a pessoa poder sair daqui de São João da Barra e ir à praia no Açu, eu acho que isto traria um benefício geral. E eu acho que se os royalties prevêem a possibilidade de serem aplicados nesse tipo de ação, eu acho que é de suma importância. É o que eu acho que eu tinha para falar. Obrigada, Fernando. Gente, agora nós vamos abrir para as perguntas, no microfone também, as perguntas orais. Boa tarde, meu nome é Alcimar Chagas. Eu queria fazer uma pergunta ao Roberto. Roberto, se eu entendi bem, você colocou que os municípios apresentam dificuldades financeiras, né? E discutir realmente a questão de royalties separadamente, num contexto geral, seria complicado, né? Não é isso? Eu já ouvi alguns discursos, né, de que realmente os municípios seria necessário rever a questão orçamentária dos municípios, né, porque eles têm dificuldade realmente em realizar políticas públicas. Eu não sei se realmente isso é verdadeiro, porque, primeiro, cada município tem uma realidade diferente. Você vê São Francisco do Itabapoana, aqui do lado de São João da Barra, né, recebe 600, 700 mil reais de royalties. São João da Barra recebeu ontem 8 milhões de reais. Né? São João da Barra é sede do Porto do Açu. O ISS aumentou de uma forma bastante consistente, né? Talvez aí de 6, 7 milhões para 60, 40 milhões, agora caiu, não sei por que também, né? Então, na verdade, eu acho que não existe uma crise estrutural nos municípios, né? Eu acho que os municípios mais abastados, eles provocaram uma crise maior. Tá vendo? E você vê, à luz dessa riqueza toda de São João da Barra, ISS, royalties, né? O município perdeu totalmente a capacidade de investimento. Não investe absolutamente nada, quer dizer, criou uma estrutura de custeio enorme. Então, eu acho que não existe uma crise generalizada aos municípios, né? Eu acho que alguns municípios com mais recursos, né, eles foram muito irresponsáveis realmente, né, e perderam a capacidade de investimento. Então, eu acho que realmente avaliar essa questão da receita de royalties, já que é finita, né, eu acho que a substância é fundamental. Queria saber o que você acha dessa visão. Não, claro, eu falei de um modo geral, eu acho que não é uma crise geral. Você pega municípios ricos do próprio Estado mesmo, não é uma crise que afeta a todos de igual maneira. Mas o que eu acho que a raiz não é nem a crise do município como um todo. Nós vivemos uma crise da Federação Brasileira no seu sentido mais amplo, não só financeira, mas de uma desarticulação, uma falta de aprofundamento naquilo que devia ser a especificação das tarefas municipais, estaduais e federais, né? O nosso federalismo, a nossa existência, os municípios no Brasil têm uma autonomia, são entes federativos, eles podem fazer coisas que municípios, ou em muitos países as comunas não podem fazer, né? E o nível de expectativa e de atribuição de política pública que nós temos na Constituição brasileira destinada aos municípios, eu diria que, de um modo geral, os municípios brasileiros não têm sido capazes de, na maior parte dessas áreas de política pública, eu acho que a saúde é um exemplo positivo nesse ponto de coordenação federativa, né, que tem funcionado mais ou menos bem, mas, no geral, não é só nenhuma crise financeira, que afeta, sim, hoje, os municípios que têm problemas com royalties, mas ela pode ser superada, claro, por um ciclo financeiro diferente desse.
Mas o problema são as atribuições e a não existência de uma coordenação entre o federalismo das atribuições, aquilo que os municípios têm que fazer, e o federalismo fiscal. Não, aí não só municípios e estados. O que os estados e municípios têm que arrecadar. Não é só uma discussão, né? Essa discussão pode não afetar o município de São João da Barra nessa alta, mas eu fiz essa fala só para dizer que a gente não pode achar que os cofres públicos podem tudo, né? Boa tarde, meu nome é Rosângela Silva, eu moro na Praia do Açu e eu faço parte dos territórios. E aqui, na nossa peça teatral, a gente, não sei se vocês perceberam, na hora do ônibus, a gente ali encenou um crime que normalmente está nos acontecendo no nosso município. O ônibus para e só pode levar um idoso, porque, segundo o motorista, está completo. Esse crime é descrito na lei aqui, na lei 10.741 de 2006, no artigo 96. Isso é um crime que eles fazem aqui e que nós temos que denunciar. Os nossos idosos precisam não aceitar isso. Quando disserem isso, está completo, não está completo. Não existe isso. Ainda mais levando em consideração que nós não somos uma área metropolitana. É complexo dizer assim, metropolitana, porque eles não podem botar um ônibus de uma porta e dizer que no de uma não pode. De jeito maneira. Eles não têm esse direito de fazer. Eles podem até botar o ônibus, mas todos os idosos que precisarem, naquele momento, viajar, têm seu direito de subir, sim. E os senhores, depende dos idosos, se os senhores também calarem a boca, aceitarem, tirar o dinheiro do bolso e pagar, eles vão agradecer. Eu acredito que os senhores têm que resistir e não aceitar isso. E nós que estivermos do lado, vendo, a gente também compramos essa briga e defendemos os nossos idosos e os nossos estudantes. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela. Mais alguém quer fazer uma pergunta oral ou a gente vai partir para um bloco de perguntas escritas? Professor Marcelo. Hola, boa tarde. Soy Marcelo, coordenador do projeto. Primeiro, queria parabenizar os convidados externos pela contribuição de vir um sábado a compartilhar sua experiência conosco. Eu gostei muito da sua posição respeito que está fazendo aqui. Você está fazendo algo importante, que é trazer um pouco para o público uma narrativa sobre a história dos meios de transporte, que são, sem dúvida, um passo fundamental para entender a lógica da organização do território que a gente vive, né? Então, a experiência histórica dessa comunidade marca, poderíamos falar que há uma transição que vai da canoa para a bicicleta, né? E a moto, que seriam as formas individuais de transporte que hoje são maioritárias dentro dos setores mais populares. Mas isso que você apresentou como algo trivial, eu acho que é muito importante que a comunidade conheça, né? De onde ela vem, quais são suas estruturas fundacionais e qual é o presente e o futuro que Hernán está desenhando um pouco com a necessidade dessa participação na construção de um plano de transporte, né? Um plano diretor que tenha de mobilidade, que tenha para si uma responsabilidade pública, que é o que está faltando, né? Então, eu acho que sua fala se complementou muito bem com a leitura de Hernán desse processo, né? Porque, na verdade, Hernán coloca uma discussão que está na base do que a gente está, de alguma forma, sofrendo, que é a necessidade de uma maior democratização desse espaço a partir da participação dos cidadãos na construção de suas ferramentas de gestão e de planejamento. E esse é um trabalho que é árduo e que isso merece também ser um motor, digamos, para uma certa pedagogia que eu não vejo que se expresse por exemplo, nos espaços de aprendizado, nas escolas. Então, a gente tem um grande trabalho pela frente para levar essa discussão aos âmbitos escolares, aos âmbitos de sociabilidade mais amplos, né? Para que esse tema possa ganhar força
e possa se tornar uma bandeira dessa comunidade. Por entanto, é um padecimento, mas passar do padecimento à ação é um ato político, né? Como vocês viram, a galera está iniciando aqui um movimento para se politizar esse processo, no bom sentido da palavra, no sentido da participação e a organização da comunidade. Então, eu acho que as contribuições de vocês são muito importantes para trazer os verdadeiros problemas que estão na base disso. Então, queria agradecer particularmente aos dois pela deferência de ter vindo uma tarde tão bonita como hoje para prestigiar-nos. Muito obrigado.